Eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Aqui agora você vê os pastores que estamos aqui hoje no estúdio. Normalmente temos uma equipe um pouco maior, mas hoje por alguns contratempos estamos nós aqui. Nós vamos conversar com você da mesma maneira, no sentido de levar você a uma viagem pelo tempo, mas não é só o tempo, não é só a cronologia, não é só a parte histórica. O que é mais impressionante, que eu tenho certeza que você vai gostar mais, é a parte profética, é aquilo que traz de mensagem para a sua vida o conteúdo que nós vamos tratar aqui, tá bom? Muito bem, a gente vai começar, e antes de apresentar os pastores que estão aqui, eu quero dizer o seguinte: hoje nós vamos fazer um negócio muito interessante. Hoje nós vamos fazer uma breve revisão daquilo que foi abordado ao longo dessa sequência de programas desde que nós começamos. O nosso projeto é falar sobre aquilo que é o tema do nosso programa, é o projeto de Deus, projeto de salvação para o homem, que está contido nas 7 cartas do Apocalipse. Nós já estamos na carta de número 5, que é a carta à igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, os primeiros versos do capítulo 3, e nesse contexto hoje nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dar voltar um pouquinho, vamos fazer uma revisão para que você possa estar dentro na mesma página da gente, né? Para que você possa estar contextualizado naquilo que é o assunto que a gente está tratando, tá bom? Então vamos lá, os pastores estamos aqui, pastor Gilson Souza, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, companheiros, a paz do Senhor a todos que estão conosco hoje. Pastor Júlio Filgueiras, a paz do Senhor. Paz do Senhor aos pastores e a todos que participam conosco. Pastor Edson Ian, paz do Senhor Jesus. Senhor, pastor Josias, paz do Senhor a todos aqui, paz do Senhor a todos em casa. Muito bem. A primeira coisa que eu vou pedir é que a nossa equipe coloque no ar aquele gráfico sobre as 7 cartas do Apocalipse, tá? E você vai ver aqui esse gráfico, está aparecendo aqui atrás da gente, agora em tela cheia para você. E esse gráfico, ele é um resumo do que nós vamos falar aqui. Nós vamos até a igreja de número 5, que é a igreja de Sardes, né? Em cada coluna dessas aqui, você tem uma correlação entre alguns aspectos. Você tem ali Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes, tá? E ali nós vamos abordar cada uma dessas fases e você vai compreender qual o significado, a aplicação profética, porque é importante a gente saber disso dentro do plano profético de Deus, tá bom? Vamos lá, eu vou começar aqui com o pastor Gilson. Pastor Gilson, antes de entrarmos efetivamente em Éfeso, qual é a lógica, numa palavra a ser dada para quem está nos assistindo, qual é a lógica dessa sequência? Como é que a gente pode apresentar de maneira ainda abrangente essa sequência que nós vamos abordar? Bom, na verdade, esta sequência de cartas escritas no livro de Apocalipse, elas estão lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3. É o que está aqui no nosso quadro ilustrativo, é o nosso gráfico, né? E que, na verdade, em poucas palavras, o que essas cartas querem apresentar para nós é um plano profético de Deus para a igreja ao longo da existência da igreja. E é claro, esse plano ele tem um sentido profético, e a palavra profético está ligada àquilo que é da eternidade, àquilo que é o tempo de Deus. Mas ele está apresentado nas suas fases dentro da história do homem. Então nós vamos ver aqui hoje aspectos relacionados com a questão da história da igreja, mas também o que aconteceu nessa história, o aspecto profético também. O que Deus quis dizer com os acontecimentos ao longo da existência da igreja que ocorreram ao longo da história. Vamos ter essa abordagem aqui e até mesmo com relação ao que se pode ver no quadro ilustrativo aqui, no nosso gráfico, a relação existente entre cada uma das cartas, das 7 cartas do Apocalipse, com as 7 parábolas que o Senhor Jesus proferiu lá no livro de Mateus, no capítulo 13, Evangelho de Mateus, capítulo 13, as 7 parábolas. Essa abordagem será feita aqui também e até, naturalmente, a carta de Sardes. E acima de tudo, como foi que o Espírito Santo operou, né, ao longo da existência da igreja em cada uma dessas cartas. Então, em poucas palavras, nós podemos dizer que este é o ponto que nós vamos abordar aqui, agora, cada um de nós, da sua participação.
Muito bem. Eu quero aproveitar aqui uma palavra que o pastor Gilson acabou de trazer. Ele falou sobre Apocalipse 2 e 3. Então, se você tiver uma Bíblia, eu recomendo que você abra a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Apocalipse é o último livro. Abre. Apocalipse capítulo 2, capítulos 2 e 3. Né? A primeira parte do capítulo 3 ali, até o verso 6, não é isso, Gilson, de Sardes? Você pode acompanhar, lendo a sua Bíblia, tudo aquilo que nós vamos abordar aqui. Pastor Edson, antes também de nós entrarmos em Éfeso, ainda como uma parte introdutória, o pastor Gilson falou sobre esse plano profético de Éfeso até Esmirna, até Sardes, que nós estamos tratando aqui. Esse período profético, ele começa quando? Ou seja, a aplicação profética dessas cartas, ela se dá em que momento da história da humanidade? E, no caso de Sardes, ou até quando que a gente está abordando esse período profético? Amém. Olha só, tem a divisão das eras históricas. E nós temos aqui uma divisão profética. Então, o período de Éfeso, ele está de 33, o ano 33 depois de Cristo, que foi o Pentecostes, e ele vai até o ano 100. Então, aqui fala da primeira igreja. Esmirna vai do 100 até o 312, é o período das perseguições. Depois, Pérgamo vai de 312 a 590. É um período ali de Constantino, o casamento da igreja com o Estado. E depois temos o período de Tiatira, que ele vai de 590 a 1517. Então, é o período medieval e onde Tiatira quer dizer sacrifício contínuo, foi até a Reforma. As teses de Lutero lá da Reforma em 1517. E depois Sardes vai de 1517 a 1750. E aí já começa o período lá de Filadélfia que nós não vamos tratar aqui hoje. Muito bem, vamos lá. Pastor Júlio, você vai falar sobre as parábolas que estão associadas às cartas, correto? Sim. Em que referência bíblica está, para que também quem está em casa possa eventualmente já acompanhar na palavra, na Bíblia, e qual o contexto em que o Senhor Jesus traz essas parábolas? Bem, as parábolas do reino estão contidas no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13. São 7 parábolas que correspondem a essas 7 cartas, que também estão ligadas aos 7 Espíritos de Deus, que está lá no livro do profeta Isaías. Então, para cada carta, há um momento profético na história da igreja, histórico e profético também. Então, para cada carta há uma parábola. Por exemplo, conforme o gráfico que nós temos aqui, esse quadro, na igreja de Éfeso, que era o início da igreja, nós temos a parábola do semeador, Mateus 13, do verso 1 ao 8. No segundo momento da igreja, em Esmirna, lá em cima, no segundo quadro, nós vemos lá embaixo, nós temos a parábola do trigo e do joio, Mateus 13, capítulo 13, do verso 24 ao 30. E assim, sucessivamente, nós temos a igreja de Pérgamo, a parábola do grão de mostarda, a igreja de Tiatira, a parábola do fermento, e por fim a gente vai parar aqui em Sardes, a parábola do tesouro escondido, que está relacionada à igreja de Sardes, onde nós paramos aqui o nosso estudo nesse momento. Muito bem, vamos então começar. Você está percebendo a maravilha que é a palavra de Deus e como ela é absolutamente coerente sob o ponto de vista da revelação profética em todo o seu contexto. Nós estamos pegando um texto, um período ali onde o Senhor Jesus, ainda na realização do seu ministério, ele profere algumas parábolas e daí a gente está indo para Apocalipse, já escrito pós morte e ressurreição de Jesus, né? E que traz esse ensino maravilhoso e que se completam. Então vamos lá, Pastor Gilson, carta a Éfeso. É interessante que em cada uma delas há também as operações do Espírito de Deus que estão contidas no livro do profeta Isaías, né? Que na verdade as 7 operações do Espírito de Deus durante a existência da igreja, elas foram profetizadas pelo profeta Isaías no capítulo 11 de Isaías, no verso 2. Então foi exatamente para cada uma das
dos períodos proféticos da igreja, uma operação do Espírito Santo. E no caso de Éfeso, que foi a primeira, a igreja do início, a igreja que começou, a igreja que ali ela fez um trabalho que foi aceitável, o significado de Éfeso é desejável, aceitável, agradável, porque o Senhor se agradou do trabalho dessa igreja, que foi um trabalho de propagação do Evangelho junto aos romanos, aos gregos, aos judeus e a tantos outros povos, um mundo totalmente voltado para o paganismo e o politeísmo, mas essa igreja ela teve um trabalho maravilhoso, o trabalho da evangelização, e é considerada, inclusive, a igreja de Éfeso como a igreja da doutrina estabelecida. Como é que essa doutrina foi estabelecida? Através dos Atos dos Apóstolos. Existe um livro na Bíblia, chamado de Atos dos Apóstolos. E através dos Atos e das Cartas dos Apóstolos, a doutrina então foi estabelecida, e isso aconteceu exatamente no período de Éfeso. Muito bem. Essa é a igreja apostólica, não é isso? Exatamente. Então, a ênfase histórica e profética do livro de Éfeso é justamente Pentecostes, que foi o derramamento do Espírito Santo, a primeira igreja, a organização da primeira igreja. Nós vemos assim que foi uma igreja totalmente governada e dirigida pelo Espírito Santo. Nós vimos que os dons espirituais eram manifestos de uma forma organizada. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios 14, ele coloca ali a ordem de culto. Então a gente vê que nos cultos haviam salmos, haviam línguas, havia interpretação, e de uma forma organizada. Então, uma igreja dirigida, governada pelo Espírito Santo, que é o início, Éfeso, a igreja aceitável. É interessante, vocês podem completar, antes da gente ir para a parábola que é referente a Éfeso, é que nós vemos ali o nascimento do Senhor Jesus, o ministério do Senhor Jesus, a sua morte na cruz do Calvário, o Pentecostes, que você falou, Edson? E ali você tem todos os elementos que completam a necessidade da igreja, que a igreja possuía para viver o projeto de Deus. É a operação do Pai, do Filho, do Espírito Santo no meio da igreja, e a igreja, então, ela vive esse momento, esse primeiro momento, que é o momento que a igreja de Éfeso, que é a carta da igreja de Éfeso ao que se refere, certo? Isso mesmo? Lembrando que a história, o histórico da igreja de Éfeso, quem lê o livro de Atos dos Apóstolos já vê o histórico ali, com muito bom. Os números, as quantidades de pessoas que se converteram, e o ano ali, o local onde ocorreu ali a descida do Espírito Santo no Pentecostes, as nações que estavam ali representadas, do mundo inteiro estavam ali representadas. Então são aspectos realmente que o próprio livro de Atos dos Apóstolos conta a história. Mas vamos lá, pastor Júlio, a parábola que diz respeito a Éfeso. É a primeira parábola que nós encontramos em Mateus capítulo 13, que é a parábola do semeador, que está ligada diretamente a esse momento profético histórico na vida da igreja, que é a disseminação da palavra de Deus, onde a doutrina é estabelecida. Por isso nós encontramos, eis que o semeador saiu a semear. O semeador é o Filho do Homem, é Jesus. A semente é a palavra de Deus. Então a palavra, a doutrina é estabelecida. Como o pastor Gilson mencionou, em Atos dos Apóstolos nós vemos a pregação do Evangelho, a palavra sendo anunciada, a doutrina dos apóstolos sendo estabelecida. Agora, quando nós olhamos na parábola, nós vamos ver que há oposições. A semente que cai à beira do caminho, a semente que cai entre os pedregais, entre os espinhos, mas também existe a semente que cai em boa terra. Então, a doutrina, quando foi estabelecida, ela enfrentou oposições. Exemplo, o politeísmo na época, o judaísmo, que não cria que Jesus era o Salvador e o Messias, acreditava que Jesus era mais um profeta, ou alguns até religiosos, que Jesus havia blasfemado e que ele era merecedor daquela crucificação. Os filósofos gregos, toda uma estrutura que a doutrina sendo estabelecida sofreu a sua oposição, mas nós tínhamos ali o Espírito do Senhor
para fortalecer a igreja. No Pentecostes, por exemplo, 3.000 se converteram, depois 5.000 na segunda mensagem que foi pregada, porque ali nós tínhamos também uma boa terra que ia receber a doutrina e ia frutificar. É o que nós vamos ver nos próximos pontos aqui, nas próximas igrejas. Que maravilha! Quem sabe você que está nos assistindo, seu coração não seja boa terra hoje para receber essa palavra Amém. que está sendo transmitida, viver uma experiência com Deus. Vamos à segunda igreja, igreja de Esmirna. Pastor Gilson. Esmirna, muito bem. Esmirna é a igreja que vem logo em seguida, o período profético seguinte, que é a igreja que vai ser caracterizada por um período de grandes perseguições que se levantam contra a igreja. Por isso o nome Esmirna, que vem da palavra mirra, e a mirra é uma planta que quanto mais esmagada, mais ela exala perfume. E isso aconteceu literalmente ali com os cristãos naquele período. Quanto mais eles recebiam perseguições, às vezes morrendo nas cruzes, nas fogueiras, nas arenas, mas o louvor deles, a gratidão deles a Deus por aquele momento ali de passagem para o Senhor, mesmo com a morte física, aquilo levava muitos pagãos a se converter ao cristianismo. Então o perfume da mirra, ele exalou ali naquele período. E naturalmente a operação do Espírito Santo ali em Esmirna foi a operação de sabedoria. Por quê? Porque, como vai ser falado daqui a pouco na parábola correspondente, enquanto os irmãos dormiam nas cruzes, fogueiras e arenas, ou seja, dormindo pela morte física, alguém veio e semeou alguma coisa parecida com a verdade que não era a verdade. A verdade era que a salvação era pela graça, mas veio alguém e semeou algo que na própria carta é chamada de aqueles que se dizem judeus e não são, mas mentem, ou seja, trazendo doutrinas do Velho Testamento para o Novo Testamento, mas a igreja teve a sabedoria do Espírito Santo para poder fazer a diferença entre essas duas coisas. Muito bem, pastor Edson. O pastor Gilson acabou de falar sobre a mirra, né? O simbolismo, a igreja das perseguições. E do ponto de vista histórico, inclusive, esse período ele é até conhecido, faz parte, inclusive, da grade do ensino médio. A gente estuda a história global e você sabe desse período, a gente aprende esse período de perseguição aos cristãos, que de fato houve uma tentativa quase que literal de esmagar, né, o período das arenas. Explica um pouquinho mais para nós sobre isso. Bom, Esmirna é esse período das perseguições, né? E fala ali até das 10 ondas de perseguições. Então, reis, né, imperadores romanos que foram cruéis, né, e propagaram essa perseguição ao povo do Senhor. Então, nós relatamos aqui ao longo dos estudos, das EBDs, vários testemunhos, né, de mártires que foram ali martirizados nesse período. Mas eu vou destacar Antipas, porque Apocalipse diz: Antipas, minha fiel testemunha. E existiu, de fato, historicamente, um Antipas. Ele era um bispo, um pastor, né, de Pérgamo, e ele foi um dos mártires, né? E a morte dele foi uma morte muito triste, porque eles colocaram ele naquele touro ardente, né? Colocaram ele dentro daquele touro ardente que era comum lá, esses sacrifícios, né? Dos mártires, né? Porque ele não negou ao Senhor, e o Senhor faz questão de colocar o nome dele, né? Antipas, minha fiel testemunha. Morreu, mas não negou a fé. Amém. Isso é maravilhoso. Pastor Júlio, a parábola. A parábola correspondente é a parábola do trigo e do joio. Então vamos começar falando do trigo. Lembramos que a primeira parábola era do semeador e que havia uma boa terra, que foram aqueles que se converteram. Então esses que foram gerados, agora a igreja já está produzindo frutos, que é uma igreja que está produzindo salvação, experiências com Deus, batismo com o Espírito Santo. Mas enquanto, na parábola diz, enquanto os filhos dos homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. Ou seja, enquanto essa igreja era perseguida, enquanto muitos morreram por amor a Cristo, por não negarem a palavra, o adversário ele começa a entrar com algumas doutrinas que não era sã doutrina. Eram doutrinas malignas voltadas para as obras.
voltadas para esta vida, para este mundo, desviando do propósito que era a salvação. Então, nessa parábola agora do trigo e do joio, se manifesta também ali o espírito de sabedoria da parte do Senhor para discernir o que era trigo e o que era joio, porque eles eram muito parecidos. Mas quando se aproximava a colheita, era fácil identificar a diferença. Por isso, na parábola, o Senhor disse que os discípulos não deveriam se preocupar, porque na hora da colheita os anjos fariam a separação entre o trigo e o joio. Ou seja, Deus sabe onde está o fruto do Espírito Santo, que é no trigo. O joio tem aparência. Então havia no meio da igreja alguns que tinham aparência de servos de Deus, mas não eram verdadeiramente pertencentes ao Senhor. E uma característica interessante aqui, nessa parábola do trigo e do joio, é que, enquanto na parábola do semeador a doutrina estava sendo estabelecida, a palavra de Deus estava sendo pregada, agora nessa igreja do sofrimento, que é a igreja de Esmirna, eles iam morrer pela palavra. Então aquele trigo ia ser moído para produzir o pão. Ou seja, no sofrimento daquela igreja, quando os servos de Deus morriam por não negarem a Cristo, Deus operava a salvação. Um exemplo disso foi o primeiro mártir, que foi Estevão, foi um diácono. Enquanto ele era apedrejado, enquanto ele era perseguido, o Senhor estava operando salvação. Inclusive, um dos que estavam lá era aquele que ia se tornar o apóstolo Paulo. Saulo estava lá, consentiu na morte de Estevão, com a morte dele, mas o trigo estava sendo moído, Deus estava produzindo vida, porque Saulo se converteu e se tornou um pregador do Evangelho. Amém. Igreja de Pérgamo, pastor Gilson. Muito bem, Pérgamo é uma igreja que vai mostrar agora, desde o início até Sardes, até o final, um período de transição. E até então, a doutrina foi vivida em Éfeso. A doutrina foi estabelecida em Éfeso, foi vivida em Esmirna, com a morte física. Mas agora em Pérgamo o que vai acontecer? Vai haver uma união. Por isso exatamente a palavra Pérgamo é uma palavra ligada a casamento. A palavra gamos é casamento. Na verdade, esse casamento foi um casamento pervertido. Por que pervertido? Porque foi uma união que aparentemente parecia boa, mas que na verdade estava ali acontecendo uma união do joio com o trigo. E na parábola do joio e do trigo tem uma expressão que diz assim: deixai ambos crescerem juntos. Então, a partir dali, cristianismo e paganismo iriam começar a crescer juntos, porque começaram a entrar as inovações de heresias. Mas aí o Espírito do Senhor que operou ali foi de inteligência ou discernimento, ou seja, para dar aos irmãos ali o discernimento do que era a verdade e o que era a mentira. Por isso, para essa carta a Pérgamo, o Senhor Jesus se intitulou como aquele que tem a espada aguda de dois fios, exatamente para poder discernir o que era do Senhor do que não era do Senhor, porque começou a haver mistura. Então, da parte a manobra sutil do adversário ali, do casamento pervertido, foi unir, mas na verdade a operação do Espírito Santo era para fazer diferença, ou seja, o que é do Senhor e o que não é do Senhor, nesse período ali, o chamado casamento pervertido em Pérgamo. Muito bem, pastor Edson, contextualização histórica nesse período. Vamos destacar quem fez o casamento pervertido, né, que foi o autor. Nós colocamos aqui que Constantino fez o noivado, né? Em 313, no Edito de Milão, ele acaba com as perseguições, né, e aproximou a igreja do Estado. E Teodósio, no concílio lá de Tessalônica, em 379, ele oficializa a igreja e o Estado. Esse casamento da igreja e o Estado, então, tornou a igreja junto com o Estado, essa união, e se tornou esse casamento pervertido que nós vamos ver a sequência. Vamos lá, pastor Júlio. A parábola correspondente é a parábola do grão de mostarda. O que acontece nessa parábola? Um grão de mostarda é enterrado no campo e produz uma árvore enorme, e essa árvore se torna ninho para as aves dos céus. Aparentemente uma coisa muito boa, mas não era de fato. Por quê? Porque essa semente era a fé. E quando a fé verdadeira, a fé profética, ela foi plantada nesse campo, que é o campo dos interesses da religião, através desse casamento,
entre a igreja e o Estado, uma grande árvore nasceu. Então, a religião agora, ela se torna, o evangelho não mais prevalece como uma igreja sofredora, aquele remanescente, aqueles poucos que estavam sofrendo, que estavam confessando a Cristo, e agora nasce uma igreja institucional, um cristianismo histórico enorme, uma estrutura magnífica e uma estrutura de poder, que é essa grande árvore. É uma fé que não é mais uma fé intrínseca, mas agora uma fé exteriorizada, através dessa instituição que é a religião, o cristianismo histórico. E ele se torna agora um lugar para que as aves dos céus venham se aninhar. A gente vai voltar para entender o que são essas aves, né? Os pássaros ali, lá para a primeira parábola, que é a parábola do semeador. Há umas sementes que caem ali à beira do caminho e vêm as aves dos céus e comem essa semente. E Jesus disse que essas aves significavam ali o maligno. Voltam as aves agora a aparecer nessa terceira parábola. Agora elas não só vêm para roubar a semente, mas elas fazem um ninho. Ou seja, o maligno, ele utiliza agora essa estrutura religiosa, essa estrutura de poder, para que a vontade do Senhor não mais prevaleça, mas a vontade do homem, as ambições do homem. E há uma observação interessante, que na igreja de Esmirna há uma expressão que ali estava a sinagoga de Satanás. Mas agora, na igreja de Pérgamo, nós temos o trono de Satanás. Ou seja, algo que está estabelecido. Por isso, um ninho, ele vem nessa estrutura, ele se assenta ali nesse trono para ele reinar. Não reina mais o Espírito Santo, mas o adversário. Nessa igreja infiel, mas havia sempre ali um remanescente fiel que estava na direção do Espírito Santo, a igreja do Senhor Jesus. Nós temos pouco tempo. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma rápida abordagem sobre Tiatira e no programa da semana que vem a gente volta com Sardes. Pastor Gilson. Muito bem, Tiatira, na verdade, vai ser aquilo que no período de Pérgamo foi uma introdução de inovações heréticas. Na verdade, em Tiatira isso vai se concretizar. E Tiatira, o nome significa sacrifícios contínuos, ou seja, vai ser concretizada em Tiatira uma estrutura religiosa de tal maneira que ela vai reeditar os sacrifícios do Velho Testamento, mas de uma forma aparente, ou seja, uma forma de mostrar, aparentemente, que Jesus não estava vivo. O verdadeiro sentido do sacrifício de Jesus é Ele estar vivo na nossa vida. E ali não, era na forma de liturgia, na forma de culto, na forma de símbolos e várias outras coisas. Por isso, nesse período ali, o Senhor enviou a operação do Espírito de conselho. E o conselho do Senhor era que a igreja retivesse a verdade, permanecesse na verdade, e ali, atendendo a esse conselho, então ela iria partir para depois o período seguinte. Muito bem. Pastor Edson, é um longo período, né? Sim, e foi um período em que aparece o feudalismo. O feudalismo eram pequenas cidades, né, amuradas, onde havia ali os mosteiros e onde a palavra foi escondida ali por 1000 anos. Muito bem. A parábola? A parábola é da mulher que acrescenta fermento nessas 3 medidas de trigo, que eram as 3 primeiras igrejas, a doutrina do Pai, o corpo do Filho que sofreu na igreja de Esmirna e a fé verdadeira do Espírito Santo. Agora essa mulher, que a igreja é infiel, ela acrescenta ali o interesse humano e cria essa instituição inchada, mas que não tinha ali, as pessoas eram obrigadas a serem batizadas, porque era uma obrigação ser cristão por um decreto e não mais por uma conversão verdadeira. Muito bem. Bom, gente, eu desejo a paz do Senhor para vocês, para você que está nos assistindo. Eu quero dizer para você o seguinte, reflita sobre aquilo que você ouviu hoje, porque nesse contexto Deus tem uma bênção para o seu coração. Lembrando aquilo que nós falamos na primeira parábola, que o seu coração seja terra boa, tá bom? Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta e aí a gente começa por Sardes, que é a carta que nós já estamos estudando no nosso dia a dia. Deus abençoe, a paz do Senhor.